Então, mais um adendo aí às questões que eventualmente algumas que eu venho vendo no Octopath Traveler, né? E um argumento que eu vi foi do Misspent, né? Do Misspent, no sentido que o sujeito acha que eventualmente a sua juventude foi mal gasta e tal. Então, na verdade, não. Eu achei que até a minha juventude foi. Entendo que alguns argumentos sejam eventualmente contra a minha pessoa, que eu acho que eles mudam ali uns discursos e algumas sinopses da vida de algumas pessoas que nós podemos ter acesso no jogo, nas NPCs. A gente pode saber o que elas fazem da vida, né? É interessante o Octopath Traveler nesse sentido que ele tenta fazer isso, porque às vezes a gente encontra algumas NPCs na cidade e a gente não sabe nada sobre a vida delas e a gente gostaria de saber, né? O jogador gostaria de saber mais sobre a informação dos outros cidadãos com quem a gente não interage. Digo no geral, né? A gente interage só ali numa conversa ou outra, mas a gente não sabe o que elas fazem da vida, né? E daí, numa das explicações de vida dessas NPCs, uma delas que aparece um jovem que acha que a sua vida foi mal gasta, mal investida, né? A sua juventude foi um pouco perdida, né? No meu caso, não. Até a minha juventude foi bem investida, só que o que eu acho que houve porções mal investidas porque houve muita preocupação argumentativa e muito ataque argumentativo, que eu acho que atrapalhou. Então, se uma parte da minha juventude foi mal investida, e até da infância foi mal investida, foi por causa do ataque dos outros, né? Não foi exatamente por conta de algo que a pessoa tenha optado, tenha escolhido, não. Foram confusões argumentativas externas que incomodam, que atrapalharam, né, ali a vida da pessoa. No meu caso, então, para mim, descaracterizando o argumento do Misspent. Outro argumento foi do açúcar, né? Que eu vi um cara que estava eventualmente buscando ali, buscando doce, o último doce, para ele eventualmente poder saborear e tal. E no final já estava na casa dele, só que o doce teria que ser uma coisa absolutamente fria, né? Ele foi buscar no mundo, ainda também no Octopath Traveler, ele foi buscar ali no mundo doce perfeito e tal. E no final tinha um cara lá que estava fazendo um doce muito bom, ou um molho de doce, alguma coisa assim, lá na própria cidade natal desse cara que saiu viajar, né? Buscando o último doce, o último tipo de confeito existente. Tipo, o último no sentido de o melhor, né? E daí descobriu que tinha um cara que já estava fazendo lá um doce muito excelente, na própria cidade dele ele não sabia. Aqui talvez eles estejam falando isso, no sentido que eventualmente eu desenvolveria meu próprio açúcar, ou, por exemplo, com os mandamentos já estaria em casa, o que não é verdade, porque eu não estava aqui, né? Ou já eu desenvolveria o meu próprio açúcar, no sentido da mansidão espiritual, com dentro vamos dizer, da minha casa, ou a partir, vamos dizer, dos mandamentos. Só que não, porque eu não sabia dos mandamentos, eu não fui sugerido, não fui ensinado nos mandamentos, ao contrário do que dizem por aí, né? Dizem que eventualmente eu já aprendi alguma coisa ou com a minha avó, ou sei lá, com a catequese, quando eu fiz a catequese católica. Não lembro a catequese pode ter falado dos mandamentos, mas eu não entendi os mandamentos como sendo válidos, até porque eu não acreditava neles. E eu não lembro de ter lido sobre a descaracterização da superação de alguns argumentos no sentido de dizer que os mandamentos não eram aplicáveis, por exemplo, né? Vai até nessa discussão, né? Então eu não lembro de ter lido algo, até porque a própria Igreja Católica fala de Cristo, então eles não iam falar contra Cristo, então não tem como. Então assim, como é que estava na minha própria casa? A minha família não, eventualmente ali, incentivou o catolicismo que falava de Cristo, então não incentivou os mandamentos, né? E mesmo a catequese não descaracterizou outras coisas que, no caso, não sugeririam os mandamentos, então também. E outra que, na verdade, mesmo que tivesse feito isso, eu não ia acreditar, porque eu era ateu, então. Né, eu teria que ter trabalhado nos conceitos ateus, aí talvez depois eu poderia entender mais sobre a questão dos mandamentos. Não que eu tenha totais argumentos contra o ateísmo, mas tenho alguns, né? Mas não, nem sempre eu lembro deles, então, independente. Mas não é o que eu acredito, o ateísmo não é mais o que eu acredito, independente. Mas nesse caso do Octopath Traveler, a personagem estava buscando açúcar, o açúcar estava na minha casa. Não, cara, eu desenvolvi muita mansidão, inclusive com o próprio Novo Testamento. O meu próprio açúcar foi desenvolvido com informações do Novo Testamento. Então é isso, né? Não, mas o açúcar, não, mas não estava dentro da minha própria casa, não. Não estava dentro da minha própria casa, não. Agora estão tentando dizer que é o açúcar porque antes estavam falando que eu era o cara que xingava, né? Eu sou a pessoa que xinga.
Eu xinguei pouquíssimas vezes. Mas o açúcar, pô, a minha mansidão foi muito mais explorada, no bom sentido, né? Em igreja do que aqui no canal. Embora, claro, de repente vão querer que eu diga isso, mas não, eu não concordo com a igreja pela questão doutrinária, porque também, para mim, tem a questão de evitar mentiras. Mas isso no primeiro momento. Num segundo momento, a igreja sim ajudou a questão da manifestação do açúcar espiritual, vamos dizer assim, ou da mansidão, só que com muitos limites, né? E eles não fizeram isso do jeito correto. Aliás, em casa também não, né? Tanto que eu precisei da igreja para poder desenvolver o meu açúcar. Então não é que estava aqui, aqui não estava. Eu precisei justamente da igreja, de algumas informações do Novo Testamento para confirmar aquilo que na verdade eu já sabia, só que não teria necessariamente coragem de... Eu já tinha falado isso no canal, eu não teria coragem de defender, né? Ou mesmo não saberia se aquilo era defensável ou não, embora eu já achasse que era verdade. Então aquela coisa, como o próprio apóstolo Paulo diz, contra os frutos do Espírito, talvez não vou dizer que não haja lei, mas é mais difícil haver lei porque são comportamentos tidos como corretos. Não, aquilo lá não é vinho, muito do que está nos frutos do Espírito não é vinho, é açúcar. Não é vinho, é açúcar. E isso é bom para as pessoas, é bom para todo mundo, vai gerar agradabilidade e vai gerar alegria para as pessoas, então, né? Claro que dentro dos próprios frutos do Espírito, até pela própria interpretação deles, se a gente for pensar dessa forma, eles sugerem que às vezes eles não vão ser necessariamente aplicáveis daquela forma. Às vezes talvez algumas atitudes um pouco mais enérgicas podem ser necessárias, o que os frutos do Espírito não necessariamente dizem que é inexistente. Eles podem até dizer que é errado, mas os frutos do Espírito não dizem que é algo impossível de ocorrer. Então, né? Tanto que, se a gente for interpretar, por exemplo, o fruto do Espírito, domínio próprio. Se a gente for falar de domínio próprio. O domínio próprio não está dizendo que você não pode se valer da violência, diz que você tem que controlar a sua violência. Né? Controlar o quanto você é violento. Então, é isso. Né? Não diz que você não pode agir instintivamente, mas você tem que controlar o quanto você deve fazer isso. Os frutos do Espírito estão ali para controlar. O domínio próprio, não, se a gente pensar dessa forma, ele não está inutilizando ou anulando situações em que nós teremos que ser ou um pouco mais perspicazes ou um pouco mais ardidos, né, um pouco mais incisivos. Ele está dizendo que você tem que dominar isso. E mesmo, interessantemente, mesmo a violência pode ser usada com mansidão. No fundo é isso que está dizendo. Para você se dominar, né? Se não me engano, o último fruto do Espírito é um dos mais importantes ali, né? Porque ele acaba, de alguma forma, reinterpretando os outros, né? E é isso, né? Em relação... Mas no final, cara, no meu local de origem, o açúcar até era encontrável, né? Seja em casa ou em outras situações da vida, talvez até pelos momentos que não eram claros em relação à obediência, se eles obedecem, não, em relação ao que a minha família sugere, nunca ficou claro, estava em casa, não estava claro. Pelo contrário, eu tive que ir na Bíblia buscar a Bíblia. Não, era tão não claro, era uma coisa não clara, né? Era uma coisa tão escura que eu tive que buscar na Bíblia. Né? Como é que estava claro? Estava claro, estava na sua cidade, estava no seu local de origem. Não exatamente. O meu açúcar não estava lá. De qualquer forma, eu precisei, em relação a... Como eu já acreditava na questão da mansidão, não porque eu aprendi isso em família, na verdade, mas como eu já defendi a mansidão desde a época de ateu, eu precisei, na verdade, da Bíblia, eu precisei de experiências externas para confirmar aquilo que eu já sabia, inclusive experiências em relação ao Novo Testamento. Então, mas isso é algo que eu também já disse no canal, mas deixando mais claro aí por conta dessa provocação, talvez uma possível provocação contra a minha pessoa, decorrente de Octopath Traveler. Vi o pessoal falando assim, não, mas ele está inventando o próprio mundo. Não, estou dizendo coisas que parecem que eventualmente foram ditas para mim. Pode ser que não tenham sido ditas para mim, não estou inventando o meu mundo. Estou dizendo, ou foi feito para mim, ou parece que foi feito para mim, mas eu não tenho certeza. Ou realmente não foi feito para mim, ou talvez tenha cometido um erro de interpretação. Mas eu não vejo isso como uma neura, na minha opinião, porque eu estou considerando possibilidades. Eu considero muito, talvez até na maioria dos casos, eu considero que não é para mim. Portanto, não é invenção do meu próprio mundo, como dizem alguns por aí, né? Outro argumento do Octopath Traveler foi a questão do desencorajamento, que tinha um cara lá que a gente ajuda em umas missões,
Ele quer ser um aventureiro e ele se desencoraja muito rapidamente para ser um aventureiro. Ele precisa de um amigo lá para dar umas remotivações, não, umas repreensões, né? E daí o cara se sente motivado. Bom, primeiro que eu não me sinto motivado com repreensão. É muito difícil. Talvez as verdadeiras me deem um pouquinho de motivação. E mesmo assim, mesmo as verdadeiras não necessariamente me motivam. E foram poucas, inclusive. Né? Muito poucas. Eu não sei se exatamente elas me motivam, porque elas também podem me fazer sofrer. Mas eu entendo que elas podem ser necessárias. Mas, assim, a repreensão, mesmo sendo verdadeira, em relação a alguma coisa que você fez de errado, ela te joga para baixo no primeiro momento. Então, assim, isso não é motivação. Ela pode ser necessária, porque você precisa ser jogado para baixo em alguns momentos, talvez às vezes por causa de pecado. Eu posso até concordar com isso. Agora, dizer que, por mais que isso seja necessário, você se sentir um pouco para baixo porque você ouviu alguma coisa que você realmente fez de errado, isso necessariamente vai te motivar? Então, quer dizer, motivar a tentar a não errar novamente. Tá, pode ser, mas tipo, não vai te motivar, porque naquele momento que você recebeu a repreensão, você não vai ficar necessariamente feliz. Então, assim, claro que tem a situação também dizendo, mas o sábio gosta de ser repreendido. Não, eu gosto de ser repreendido segundo a verdade, e mesmo admito que a verdade nem sempre me motiva. Mas eu entendo que ela é necessária a ser dita. Entendeu? Então, que mesmo a verdade dita contra mim, se foi um erro que eu realmente cometi, que ela sempre vai me motivar, me deixar alegre, é uma falácia, talvez, uma falácia em termos, né? Ela é uma falácia em parte, porque não é um sentimento que necessariamente vai ser gerado a partir de uma repreensão verdadeira. Mas como muitas vezes é verdade, a pessoa se vê, poxa, eu não tenho como responder isso, se for verdade, então não vai animar ela, mas ela entende a necessidade daquilo e ela entende a necessidade dela, que ela vai ter que ficar um pouco para baixo, um pouco reflexiva, talvez até um pouco aborrecida por conta daquilo. Isso para mim não gera motivação, sempre. Ou uma motivação baixa, não é aquela motivação de alegria e tal. É uma motivação, poxa, da próxima vez vou tentar melhorar. Que não é exatamente uma motivação, que eu nem sei se essa palavra se aplicaria. Ainda mais se for uma coisa dita de maneira incisiva. Não, talvez se a verdade for dita de maneira mansa, pode motivar, assim. Tá, se eu cometi um erro, eu sou repreendido de maneira mansa, pode ser que me motive. Agora, se for uma coisa um pouco mais incisiva, o cara vai ficar um pouco para baixo. Acho que ele não vai se sentir motivado com isso no geral, ou ele vai se sentir mais desmotivado do que motivado. Embora possa ser necessário, mas aí a pessoa reconhece essa necessidade pela verdade da informação. Então, é isso. Então, no caso aqui, o amigo ali, estava tentando reencorajar o amigo, que às vezes pede motivação muito rápido, mas eu acho que ele não motiva. Pelo contrário, eu acho que o cara, ou esse amigo dele, na verdade, ele não percebeu que ele está perdendo a motivação por causa das repreensões duras desse amigo dele. E daí ele sempre tem que ficar dependendo do amigo dele para se sentir remotivado, só que ele não se remotiva, na verdade ele se remói mais por conta das repreensões desse amigo, né? Que tem ali alguma motivacional dentro da repreensão, mas o motivacional gera uma alegria, mas a repreensão eventualmente é dura. E isso não motiva, entendeu? Então a repreensão deveria ser feita com mansidão, o que eu sempre venho dizendo. Né? As repreensões sem mansidão, elas são mais difíceis de motivar. Não que elas não gerem nenhuma motivação, mas é num grau muito menor do que a repreensão mansa. Mesmo sendo até a mesma informação. Uma repreensão mansa, uma repreensão não mansa. Com a mesma informação, a repreensão mansa vai gerar mais motivação. Ou pelo menos vai tirar vai tirar menos motivação, ou vai desmotivar menos do que a repreensão não mansa, contendo a mesma informação. Esse é o fato. Essa é a questão. Então ali eu vejo que o aventureiro estava ali se sentindo desencorajado, e daí agora estou interpretando, né? Vem o amigo e tenta reencorajá-lo. Isso acaba funcionando, só que é sempre paliativo. Porque a repreensão, na verdade, é muito dura desse amigo dele, né? Mas ok. Não que o amigo seja totalmente inútil, mas o amigo, na verdade, está atrapalhando também. No meu caso, não. No meu caso, eu não acho, por exemplo, exatamente. O meu caso é até, no fundo, um pouco isso. Porque eu não me sinto desencorajado de quaisquer aventuras que eu faço. E as minhas aventuras foram bem duradouras, inclusive. Eu não desisti na primeira, né? Na verdade, eu nem desisti, né? Mas eu já me senti várias vezes desencorajado. Só que não é isso, porque o desencorajamento não vem de mim mesmo, ele não é interno, o desencorajamento é externo.
por conta de argumentos externos, que depois são internalizados. Né? Se não tiver argumento externo, seria mais difícil eu me desencorajar. Então o fato é esse. Então se eventualmente o Octopath Traveler está falando para mim, alguém colocou lá, embutiu essas informações no jogo, não faz muito sentido não. Porque, mas a pessoa se desencoraja rápido. Por causa do comentário dos outros. Eu não me desencorajaria sozinho. Eu não falaria contra mim, né? Talvez em uma situação ou outra. Mas no geral, não. No geral, são argumentações externas. Então, descaracterizando essas argumentações do Octopath Traveler. E é isso aí. Valeu. Espero que possamos ter aí esses melhores esclarecimentos. Valeu!